Antes de começar a palavra, vamos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele faz na nossa vida. Você já parou para pensar? As pequenas coisas que Deus faz para nós todos os dias. E muitas vezes nós não percebemos ou não temos a gratidão devida, o temor devido. Não é respeito, não é medo. Temor é muito mais, é muito além do que isso. Temos sim que amar ao Senhor, temos que respeitar, mas nós temos que temer, porque nós cantamos aqui que Ele está sobre o trono. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Para Ele não existe impossível. Ele é o médico dos médicos, Ele é o Verbo, Ele se fez carne, esteve ao nosso meio, deixou a sua palavra. Por isso vamos agradecê-lo hoje pela palavra bendita, santa e eficaz que Ele deixou para nos ensinar. Pessoas, profetas que escreveram a palavra inspiradas por Deus, para que hoje eu e você tivesse a oportunidade de conhecer melhor a Jesus, de conhecer a grandeza de todas as coisas, a criação que o próprio Deus fez, inclusive nós, o homem, sua imagem e semelhança. E vamos pedir hoje, já lá no começo em Gênesis, a gente vai ver que Adão e Eva tinham a melhor parte do jardim, que era a presença de Deus. Vamos pedir isso para o Senhor através da sua palavra. Senhor, nós precisamos da tua presença. Nós queremos ser tocados, nós queremos ser transformados, nós queremos ser restaurados pelo teu amor. Nós queremos saber mais de ti, conhecer mais de ti, abrir o nosso coração e te pedir, Senhor, perdoa, porque muitas vezes nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos pecadores, mas desde o tempo que o Senhor veio para essa terra, o Senhor sempre olhou para nós com um olhar de amor, nunca nos condenando, mas sempre nos amando. Que amor é esse incondicional? Que amor ágape de Deus tremendo é esse? Por isso vamos orar, colocar nas mãos do Senhor. Pai, através dessa palavra, vem encher os nossos corações. E mais uma vez, vem transformar a nossa vida através da tua palavra santa e bendita, Senhor. Por isso nós queremos te agradecer por esse momento maravilhoso, por esse momento único, porque nós sabemos, Pai, que Jesus está voltando. Talvez seja o último culto, talvez seja o último momento. Nós precisamos se entregar de verdade aos pés do Senhor Jesus, se prostrar na sua presença. Por isso nos ensina, Senhor, nos ensina a cada dia a te amar mais e errar menos, a pecar menos, Senhor. Esteja sempre conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, e que a partir de agora o teu Espírito Santo conduza toda essa palavra. Fala aos corações, Espírito Santo. Fala para essa pessoa que está aí me ouvindo, que está me assistindo. Fala a esse coração, enche, traz alegria, traz conforto, traz refrigério para a alma, alimenta a nossa alma nesse dia. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que presença maravilhosa. Pode glorificar e exaltar, aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo tu és, Senhor, glórias a ti. Vamos olhar aqui em Mateus, a palavra do Senhor, Mateus 26, do 31 ao 35. Aleluias. Mateus, capítulo 26, versículo 31 ao 35. Depois a gente vai estar lendo outros versículos, mas eu vou estar dizendo aqui, né? Procurem na sua Bíblia. Então Jesus lhe disse: todos vós não vos escandalizeis por minha causa esta noite,
pois está escrito: eu ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vós para a Galiléia. Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos os homens escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: na verdade eu te digo que nesta noite, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Disse Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Tome seu assento, aleluia. Que palavra maravilhosa. Como a gente aprende, né, com a vida de Pedro, até mesmo com os erros. A Bíblia é maravilhosa, ela te abre uma visão, né, um campo de tantas formas. E Deus está falando aqui para nós. Aleluias. Que por mais que nós erramos, que nós falhamos, que nós negamos, Deus nunca deixa de nos amar. Então a gente vai ver aqui nessa palavra, se fosse dar um tema, eu chegaria à conclusão: se negar a Jesus hoje, você vai ter que amá-lo amanhã. Aleluia. Quem consegue glorificar o Senhor? Se você negar, ou se pessoas negam ao Senhor hoje, amanhã vão amá-lo, vão adorá-lo. Sabe por quê? Porque a forma que Jesus nos trata nos constrange. A forma que Ele olha para nós nos constrange. E a gente sente esse amor e vai dizer: poxa, mas eu fiz tanta coisa errada, tanta coisa ruim, e o Senhor não está olhando o meu passado, mas está me amando exatamente neste momento e está dizendo: é possível você mudar, é possível você tomar um novo rumo, ainda tem jeito, ainda há esperança, porque Jesus, ele não veio para essa terra para condenar o pecador, mas sim para amá-lo, mas sim para trazer salvação. E por isso nessa palavra nós vamos ver que Pedro, ele conhece bem a Jesus, né? Ele tinha intimidade com Jesus, ele andava com Jesus, ele comia com Jesus, ele via os milagres que Jesus fazia, ele estava muito perto, muito próximo. Aleluias! Jesus ia na casa de Pedro. Aleluia. Mas mesmo assim, essa palavra vai dizer para nós que Pedro vai negar Jesus 3 vezes antes do galo cantar. E você vê a intimidade que ele tinha com Jesus. Ele andava como mestre. As pregações de Jesus, tremenda, maravilhosa, impactante. Uma unção, uma graça sem limite. Pedro estava ali se alimentando com o próprio Deus, que o Verbo se fez carne, a palavra entrava nos corações, gravava aquilo que Jesus falava, tanto para Pedro como para os discípulos e uma imensa multidão. Mas aqui Pedro nos ensina sobre amar, sobre perdoar, sobre ter intimidade. Mas a gente vai ver nessa história também como traiu, como negou ao Senhor. E uma coisa linda que nós vamos aprender, que gera um arrependimento amargo, que a gente vai perceber em Pedro quando ele vê que ele negou aquilo que ele mais amava.
pelas coisas dessa terra, por situações, momentos que a gente vive neste lugar. Muitas vezes nós negamos a Jesus. E nós não podemos culpar a Pedro de modo algum. Pedro era humano. Pedro era meio esquentadinho. Mas ele amava o Senhor Jesus. Ele estava ali junto, ele estava buscando. E se nós trazer para a nossa vida, será que é diferente? Nosso comportamento, as nossas atitudes, nós falamos que amamos a Jesus. Nós estamos caminhando com Jesus, nós estamos falando, nós estamos pregando, nós estamos cantando, nós estamos louvando e adorando a Jesus. Nós estamos indo para a igreja. Nós saímos da igreja, estamos lá na rua, estamos lá no trabalho, estamos lá na escola, estamos em tantos lugares. E é aí que vem essa parte. Não importa onde nós estamos, mas muitas vezes nós negamos a Jesus na face dele, porque ele vê todas as coisas, ele sabe de tudo que nós fazemos, no nosso oculto, no nosso secreto. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa mente, os nossos pensamentos, antes que nós vamos falar algo para o Senhor, ele já sabe o que nós vamos falar, ele já sabe o que nós vamos pedir, ele já sabe o que nós estamos sentindo. Então Pedro passa por uma situação muito difícil, porque vamos imaginar aqui que Pedro, vendo as maravilhas que Jesus fazia, ele tinha no seu coração a convicção: chegou o Mestre, chegou o Senhor, chegou o Rei dos Reis, é o Salvador, é o Messias. Agora as coisas vão ser diferentes, as coisas vão mudar, o mundo vai mudar. Eu te pergunto, por mais que nós estamos seguindo a Jesus, a Bíblia é clara e nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, seja alegre, seja contente, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, e somente nele está todas as coisas que nós precisamos. E Pedro, sabendo disso, ele ficou muito impactado vendo que o Senhor, que o Mestre estava sendo humilhado, estava ali sendo levado para ser crucificado. Ele estava aceitando a derrota, mas Pedro não estava entendendo que o plano de Deus é muito maior do que o nosso, que a visão de Deus enxerga diferente da nossa visão, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Para o homem e todos que estavam ali, Jesus estava sendo vencido. Até mesmo Satanás achava que isso estava acontecendo. Até mesmo a morte achou que estava vencendo. Mas não foi assim que acabou. Aleluia. Glória a Deus. E ali Pedro, ele fica uma angústia, uma tristeza muito grande no seu coração, de verem eles levar o Mestre, e quando eles entram lá, batendo em Jesus, e Pedro já tinha ali, já havia cortado a orelha do servo do sumo sacerdote, e mesmo assim ele foi corajoso. É uma qualidade que Pedro sempre teve, ele era corajoso, e ele estava lá, sabendo que alguém podia conhecer ele, ver ele lá, e foi justamente o que aconteceu, que ele foi reconhecido por várias pessoas ali. E é isso que a gente aprende. Primeira coisa, as nossas fraquezas nos vence quando nós paramos de orar, né? Jesus foi orar, Pedro e os discípulos foram dormir. Veja a diferença ali no Getsemane. Jesus estava sentindo aquele momento, sabia o que tinha que enfrentar, pediu para Pedro, os discípulos: orem por mim, orem. E Jesus se retira um pouco, e quando ele retorna, encontra os discípulos dormindo, Pedro dormindo, e Jesus havia lhe pedido. Quantas vezes o Senhor fala para nós: ore, não deixa a tua fraqueza te vencer, você precisa orar.
você precisa clamar, você precisa buscar. Essa é a única forma de você vencer as tentações, de você vencer as aflições, os constrangimentos dessa vida. A primeira coisa que nós aprendemos é preciso se retirar para orar. Mas muitas vezes nós vamos dormir, ficamos dormindo ou ficamos esperando que pessoas orem por nós. Mas não podemos esquecer que a salvação é individual. Eu preciso fazer a minha parte, você precisa fazer a sua parte para que nós, naquele dia, quando o Senhor voltar, nós estejamos junto com Ele novamente. É algo que nós aprendemos maravilhoso. A segunda coisa, Jesus fala com Pedro e aos discípulos que ele iria morrer. E que Pedro iria negar Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Então imagine isso, o que a gente aprende aqui nessa palavra? Jesus estava falando para eles, olha, eu vou morrer. Imagina como ficou o coração, a tristeza, a amargura, a angústia dos discípulos. Que eles viram tantos milagres. Mas como assim ele pode se livrar, ele pode fazer qualquer coisa, para ele não existe impossível. Ele fez tantas coisas para as outras pessoas e agora ele não pode se livrar desse cálice, dessa cruz. A resposta para a nossa vida é não. Ele não podia fazer isso. Porque o plano de Deus, a palavra de Deus tem que se cumprir. E se Deus tem promessa para a tua vida, vai se cumprir. Por isso não pare no meio do caminho. Se mantenha firme, se mantenha constante, continue buscando, mesmo no deserto, mesmo no vale, mesmo numa cisterna, mesmo num fundo de poço, que você talvez não veja mais saída. José, quando estava naquele fundo de poço, ele não via saída. Mas muitas vezes o processo te leva à vitória. Muitas vezes esse processo vai te levar à cura. Vai fazer você entender muitas coisas, vai abrir a tua visão. Para que você saiba que o jeito que Deus trabalha é diferente. Mas Ele faz. E é no tempo dele, o jeito dele é melhor do que o nosso, pode ter certeza. José se torna governador do Egito. E qual era o sonho que ele tinha, que Deus mostrava para ele? Que os seus irmãos tinham os fardos e todos eles se prostravam, as estrelas, tudo se inclinavam para ele. E muitas vezes as pessoas não aceitam isso. Mas o que eu quero dizer para você é que da mesma forma foi com Pedro. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele pensou, pronto, é o fim, acabou, e agora o que vai ser de nós? Mas Deus tem algo maior para a nossa vida. A vitória que Deus tem para nós, se nós soubermos esperar nele. Aleluia, vai ser grande, vai ser algo maravilhoso. Pense naquele dia que Jesus voltar, o quão glorioso será. Vale a pena persistir, vale a pena esperar. E Pedro, sabendo que Jesus ia morrer, ele vai negar o Senhor. Mas ele estava lá, perto de Jesus, ele entrou lá dentro para ver o que estava acontecendo com o Mestre. Com todas as nossas dificuldades, se mantenha perto de Jesus. Mesmo que você diz, Senhor, eu não consigo ter essa fé, acreditar plenamente. Me ensina, Senhor, a ter essa fé que vai gerar uma solução, uma cura. Mas nós temos que aprender também nessa passagem que nós não podemos estar atrás de Jesus. Como Pedro estava acostumado de ver Jesus fazer grandes milagres, resolver situações. Nós não temos que ir atrás e buscar ao Senhor porque Ele pode nos dar, mas pelo que é necessário. Aleluias. Nós temos que buscar porque nós o amamos, porque nós o queremos, porque nós precisamos dEle.
Aleluia. E aqui Pedro nega Jesus. A primeira vez que Pedro nega Jesus, aparece uma criada. E Pedro diz para ela: eu não te conheço. Eu nunca ouvi falar, eu nem sei quem é. Quantas vezes, dependendo das situações que nós vivemos, nós já negamos a Jesus. Nós já negamos a Cristo. Nós já negamos aquilo que somos. Somos cristãos, mas quando saímos lá na rua, muitas situações faz com que nós negamos ao Senhor. Esquecendo desse temor. Não é respeito, é temor. A nossa carne treme, porque o Senhor está vendo todas as coisas. E a segunda vez aparece outra pessoa, outra criada, e diz: você não é aquele homem que estava ali com Jesus? Eu me lembro de você. E ele vai dizer: não, não sou eu não, eu não conheço, eu não sei do que você está falando, eu não sei o que você está dizendo. E ele jura que não conhece a Jesus. Tem situações na nossa vida que faz a gente ter atitudes e falar coisas que a gente não queria, coisas contrárias da nossa vontade. Mas muitas vezes nós vivemos talvez encurralados, como Pedro estava, porque ele estava sob pressão, ele estava ali encurralado, ele sabia que se ele fosse reconhecido e que ele falasse que era um discípulo de Jesus, ele era morto também, ia ser crucificado com Jesus. E aqui a gente vai ver que chega uma terceira pessoa, um indivíduo, e vai dizer: eu tenho certeza que você mesmo é de Jesus. Você estava com Ele. Eu já te vi com Ele, eu já te vi buscando, eu já te vi na igreja. Eu já te vi orando, eu já te vi louvando, eu já te vi pregando. Você é discípulo de Jesus. Você é servo de Jesus. As tuas atitudes te entregam. Não precisou Pedro falar. Você é cristão, você é o que é. Seja o que você é. Aleluias. Deixa Deus transformar a tua vida. Nós temos que ter convicção, força, orar e dizer: não, eu sirvo ao Senhor, eu sou de Jesus. Eu amo o meu Senhor. Eu não vou negar o meu Senhor. Quando precisar falar dele, eu vou falar. Quando precisar testemunhar sobre ele, eu vou dar testemunho. Aleluias. Jesus olha para Pedro, depois de ter negado, conforme tinha falado para Pedro. Aleluias. Depois de Pedro ter negado 3 vezes, Jesus viu. Imagina a traição, a dor da traição. Um amigo, alguém próximo, muitas vezes machuca, dói, fere. Que momento difícil, tanto para Jesus como para Pedro. E ali ele estava, olhando fixo para Jesus, todo arrebentado, levou muito soco, cuspiram na cara dele. Pedro estava vendo tudo aquilo, e mesmo assim sabendo que Jesus estava fazendo aquilo para o bem de todos, da humanidade, Pedro ainda negou a Jesus. Vamos pedir perdão ao Senhor, porque tantas vezes nós negamos a Ele. E Pedro, quando ele olha para Jesus e vê que Jesus está olhando para ele, a gente vai aprender aqui que houve
um arrependimento tão grande, que Pedro chorou amargamente, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Pedro chora amargamente porque não há arrependimento se não tiver lágrimas. Não existe arrependimento se você verdadeiramente sair essa coisa de dentro para fora. Um arrependimento verdadeiro. E é isso que Jesus enxergou. E quando Jesus ressuscita, Ele manda avisar os discípulos e a Pedro que Ele vai aparecer na Galileia. E mandou avisar Pedro. E avisa o Pedro também. Porque Ele viu que Pedro negou Ele 3 vezes, mas Pedro se arrependeu. Então quando nós se arrependemos, o Senhor vem ao nosso encontro. Porque Ele está vendo, Ele sabe de todas as coisas e conhece o nosso coração. E Jesus aparece. Pela primeira vez a Pedro e aos discípulos. Ele chega na beira da praia e os discípulos ficaram frustrados. Pedro, e eles voltaram para a sua vida antiga, porque eles estavam no seu barco novamente. A primeira vez que Jesus encontrou Pedro, Ele falou: olha, larga as redes e venha ser pescador de homens, de almas. E depois que Jesus morreu, Pedro e os demais voltaram a pescar peixes. Só que nada pescaram. E quando Jesus chegou na beira daquela praia e Ele gritou: filhos! E eles ouviram aquilo e ficaram olhando: mas quem é? Eu te pergunto, Ele poderia ter falado: seu traidor, você me negou, vocês ficaram dormindo quando era para orar. Ele poderia ter falado tantas coisas ali, mas a primeira coisa que Jesus chama é pelos seus filhos. E Ele está te chamando neste dia: filho, filha, eu estou aqui. Aleluia. E Ele dá o comando para Pedro: olha, eu estou com fome, Ele diz. E eles vão responder: mas nós não temos nada para comer, nada para te dar. E aí Jesus fala para eles: olha, lança a rede para o outro lado. Mudança de direção. E eles lançaram a rede para o lado direito. E as redes se encheram com tantos peixes que eles tiveram que pedir ajuda. Todos eles ali para puxar aquela quantidade de peixe. E quando eles vêem tudo isso, João vai perceber, vai conhecer: é o Senhor, é Jesus, é o Mestre. É isso que Deus faz na nossa vida quando a gente vê algo glorioso acontecendo. Por mais que nós estamos cegos, perdidos, a gente sabe: foi Jesus. É Jesus que está fazendo. É Jesus que está vindo ao meu encontro. É Jesus que está falando. É Jesus que está me chamando de novo. É Ele que veio. Aleluia. Você pode ter virado as costas para Jesus, mas Ele não vira para você. Ele vai ao encontro de você novamente. Por mais que você negue Jesus, Ele vai ao teu encontro novamente. Ele sempre vai estar te chamando: filho, volta. E aí quando eles chegam na beira ali da praia, eles percebem que tem uma brasa, tem fogo. Já tem ali um peixe assado, tem pão. Mas como? Se Ele chegou e estava pedindo que estava com fome, e os discípulos disseram: não tem nada para comer, nós não pescamos nada a noite inteira também, não tem nada. Deus, Ele é provedor na tua vida. Além de Ele encher as redes, Ele já estava com tudo preparado na beira da praia para você, porque Ele ama a servir. Jesus veio nessa terra para servir, embora Ele é rei, mas Ele sempre nos mostrou que o maior serve o menor.
sempre nos deu esse exemplo para a gente aprender. Por isso, vamos adorá-lo, amá-lo. E a coisa mais linda que vai acontecer, Jesus vai perguntar lá no livro de João: Pedro, se tu me ama 3 vezes, ele vai perguntar também. Primeiro Pedro nega 3 vezes, mas depois Pedro afirma para o Senhor que ele ama a Jesus 3 vezes. E Jesus pede para ele apacentar as ovelhas, dizendo: Pedro, volta a fazer o que eu te falei, aquilo que eu coloquei em tuas mãos. Seja pescador de almas e não de peixes. Por isso, se tu me amas, cuida das minhas ovelhas, apacenta. E Jesus pergunta para ele 3 vezes, sabe por quê? Porque muitas vezes ele quer mexer dentro de nós, quer nos impactar, quebrar a nossa estrutura, nos constrangir. Por isso ele pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer: sim, Jesus, eu te amo, na primeira instância. Mas quando Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? O negócio já fica mais complicado, porque Pedro já mais imaginou: opa, tem alguma coisa estranha aí, tem alguma coisa que Jesus já sabe, Jesus já percebeu, que eu preciso arrumar na minha vida, que eu preciso me consertar, que eu preciso voltar, que eu preciso mudar. E não só falar da boca para fora: sim, Jesus, eu te amo. Mas é algo mais profundo, é algo mais intenso. E pela 3ª vez Jesus vai dizer: Pedro, tu me amas? Pedro se desarma naquele momento e diz: não adianta, Senhor, tu sabe de todas as coisas. Tu sabe o quanto eu te amo, mas tu sabe que eu sou falho, que eu sou pecador, que eu já fiz tantas coisas erradas. Você conhece tudo e agora você me faz esse pedido. Mas hoje eu sei que eu te amo de verdade, que eu preciso de ti, que sem você, Senhor, eu não consigo prosseguir, eu não consigo caminhar. A minha vida não tem sentido se você não está comigo. E aqui a gente termina essa mensagem, Jesus perguntando para nós: tu me amas? Tu me amas? Você realmente me ama? Se você me ama, faça algo para mim. Apacenta minhas ovelhas. Dê testemunho daquilo que eu fiz. Leva essa mensagem do Evangelho para frente, para os 4 cantos do mundo. Nós não podemos transformar o mundo, mas nós podemos mudar o mundo de algumas pessoas. Por isso, nesse dia, vamos ser gratos por essa palavra e dizer: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Jesus, eu quero te conhecer-te mais. Eu preciso mais de ti, mais da tua presença. Me ajuda, me ensina a fazer aquilo que você queres que eu faça. Por isso nós te agradecemos, Pai, por mais essa palavra. Querido Deus e Pai poderoso, por mais que nós já temos te negado, Senhor, por mais que nós somos falhos e pecadores, mas que o Teu Espírito Santo venha gerar em nós, Senhor, esse arrependimento e essa convicção, essa certeza para te dizer hoje: Jesus, eu te amo. Jesus, eu vou fazer aquilo que Tu me pedes. Por isso, Pai, continua conosco, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Muito obrigado pela Tua palavra, que é santa, bendita e eficaz. Nós te agradecemos, Pai, por essa palavra.
que já transformou vidas, que transforma e está transformando. Aleluias. Aqui nós oramos, Pai, agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Faça assim com suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, que é Pai, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós. E todos nós dizemos amém. Muito obrigado por você estar aqui acompanhando. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. E se Deus quiser e permitir, tudo é sobre a vontade dele. E não importa de qual a maneira que nós vamos se encontrar, nós vamos se reunir, mas o importante é que a presença dele não nos falta. A presença dele encheu este lugar, encheu a casa, encheu a sua casa, encheu o seu coração. Por isso não desista, não pare de adorar, porque Jesus não desistiu de você. Aleluia, que Deus abençoe em nome de Jesus.